Irmãos, esse ano nós estamos trabalhando então sobre implantando a cultura do reino, não é isso? Implantando a cultura do reino. E eu tenho entendido, né, assim como toda a igreja tem entendido, que para que a gente tenha um reino, é claro que há um rei. E esse rei vai ser amado por mim e por você, quanto mais a gente conhecê-lo. Então, às vezes, nós trabalhamos sob forma de ativismo religioso, evangélico. Isso é importante, faz parte desse processo de levar as pessoas o conhecimento, a cultura do reino. Mas nós precisamos também conhecer esse rei a quem nós tanto falamos a respeito do seu reino. E conhecer a Deus não é uma tarefa fácil, irmãos. Eu concordo com isso. Eu queria que os irmãos então projetassem lá o livro de Oséias, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Porque ele é um clamor ali, através do profeta Oséias. Oséias, ele está falando de um momento ali próximo de 8º século antes de Cristo, em que Israel enfrentava problemas sociais e políticos muito sérios. E é claro, irmãos, que nós não temos problemas políticos no Brasil, não é isso? Tem ou não, irmãos? E esses problemas políticos nos fazem muitas vezes perder a nossa própria identidade. E Oséias, ele está trabalhando com um povo que detinha as promessas de Deus. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, não precisa abrir, deixa só esse versículo 1, provavelmente falaremos somente sobre 2 versículos. Mas quando Deus chama Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele diz assim: em ti serão benditas quantas? Todas as famílias da terra. E às vezes a gente, dando uma olhada assim no panorama que nós vivemos, e compara as promessas dadas a Abraão, e isso causa em nós uma certa crise. Porque se a promessa dada a Abraão, e depois Gálatas explica para nós, que quando Cristo morre na cruz, é para que as promessas dadas a Abraão cheguem em nós. Quando nós olhamos, nós percebemos que nós temos grandes promessas. Mas elas não se materializam. Se você gosta de futebol, nós temos o caso do time do Flamengo. O Flamengo fez grandes contratações, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Irmãos, às vezes as promessas são grandes, mas quando nós olhamos para a nossa realidade, essa coisa não está acontecendo. E aí parece que a gente está vivendo um mundo meio que platônico, o mundo da imaginação, o mundo do ideal, o mundo esperado, o mundo utópico. Mas isso muitas vezes decorre de tudo aquilo que essa mensagem trazida pelo profeta Oséias aí no capítulo 6, a partir do versículo 1. E ele diz assim: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Tem até uma música com isso. Ele fez a ferida e a cuidará. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia
nós não podemos simplesmente ler de maneira artificial, mas seria como se a gente estivesse experimentando um alimento precioso, que a gente degusta ele lentamente. A primeira palavra que está aí no verso 1 desse capítulo 6 de Oséias é um chamado: vinde. Quando Deus traz essa palavra para Oséias, e ele diz, vinde, o que significa que Oséias havia se distanciado. É tudo muito sutil, o nosso distanciamento do Senhor. Ele nos deu uma ferramenta maravilhosa, que são as Escrituras Sagradas. Mas nós nem percebemos que nós às vezes até estamos lendo a Bíblia e decorando a Bíblia, mas não estamos degustando para entender o verdadeiro sentido semântico de cada palavra. Entre os pastores, nós temos uma expressão, oh, irmão, eu tenho um chamado. Mas esse chamado, irmãos, é para todos nós. Ele diz, vinde. Essa é a primeira palavra que nós temos que entender. Se o profeta está dizendo vinde para o povo de Israel, é porque o povo de Israel não está onde deveria estar. E quando eu digo não está onde deveria estar, eu não estou falando necessariamente de um aspecto geográfico, mas espiritual. Quando você caminha mais por esse capítulo 6 e você vai andando, você vai perceber que esse povo tinha uma prática religiosa. Curioso isso. Oferecia holocaustos, jejuns. Mas o próprio profeta Isaías, ele diz assim, olha, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração, ele está muito distante de mim. Porque às vezes a nossa prática espiritual, ela está muito ligada, ela está muito preocupada em como nós estamos sendo vistos pela igreja, pelos irmãos, pelos pastores. Então, às vezes, como crentes, nós não bebemos, não fumamos, não jogamos, mas também não prestamos. Isso é uma questão de foro íntimo. É eu olhar dentro de mim e falar, será que através de mim o mundo está vendo uma cultura do reino? Será que essa cultura do reino é uma cultura hipócrita, igual Deus fala através de Isaías, através de Oséias, para o povo de Israel? E eu sempre me faço essa pergunta, irmãos. Onde eu estou? Não sei se vocês estão lembrados disso, mas no livro de Gênesis, no capítulo 3, a primeira pergunta que Deus faz para o homem é, Adão, onde é que você está? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava. Mas a palavra de Deus, de vez em quando, ela nos choca para nos trazer para um centro desejável por Deus. Então Deus diz, Adão, onde é que tu estás? E às vezes a nossa
prática espiritual, ela está muito bonita diante do nosso líder, do nosso pastor, diante dos irmãos, mas às vezes distanciamos de Deus. Quando ele diz, vinde, ele está falando, onde é que você vai com esse carreirão? Irmãos, a vida está muito corrida. E se nós não entendermos que precisamos controlar o nosso tempo, não vai sobrar muita coisa para a gente entender sobre aspectos eternos. Ele diz, vinde, voltemos. Segundo verbo, voltemos ao Senhor. E essa palavra vai para mim e para você, que um dia sentimos a graça, a misericórdia, o amor, a presença, a unção de Deus, mas que aos poucos nós fomos nos desgastando. Às vezes nós estamos até dentro da igreja, estamos no caminho, mas estamos sem sentido. Se você deseja ir a Uberlândia, o melhor trajeto é a BR-050. A BR-050 é o melhor caminho, mas esse caminho também tem que ter um sentido. Porque se você pegar ela em sentido contrário, você vai sair lá no estado de Goiás. E às vezes, por que eu estou usando essa analogia, irmãos? Porque às vezes a nossa vida espiritual, ela até nos mantém sob controle. Mas no fundo da nossa alma, nós estamos meio sem sentido. Sem sentido porque nós não entendemos tudo isso que vai desaguar lá no versículo 3 desse capítulo, mas não precisa mudar por enquanto lá não. Ele diz, vinde, voltemos ao Senhor. Aí ele diz, porque ele nos o quê? Ele nos despedaçou. Às vezes a nossa vida espiritual, nós estamos achando que a coisa não está indo bem porque nós não estamos louvando, dizimando e ofertando. E aí nós passamos a louvar, dizimar, ofertar, e isso é extremamente importante, que bom. Mas isso tem que ser feito na medida em que nós entendemos o que nós estamos fazendo. Porque quando Deus fala, olha, porque Ele nos despedaçou. Há momentos em que Deus entra na nossa vida, irmãos, e Ele coloca um bode na sala. Sabe? Os irmãos já viram contar a história do bode, né? Coloca um bode na sala. Para que a gente possa buscar a Deus. E às vezes o nosso coração ele é tão obstinado, mas tão obstinado, que o que Deus vai fazer é o que está descrito nesse versículo, porque Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida. As crises têm um poder enorme de nos levar de volta para a presença de Deus. E ele diz, porque Ele nos despedaçou. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, no capítulo 12, depois você pode ler lá, que o escritor dessa carta está dizendo assim, olha, vocês devem ficar felizes quando vocês estão sofrendo. Porque quando vocês estão sofrendo, é sinal que Deus
está tentando corrigir vocês. E se vocês não são corrigidos, então vocês não são filhos, mas vocês são bastardos. Capítulo 12 de Hebreus fala isso. Porque Oséias diz que ele nos despedaçou. Quando nós passamos um tempo assim, de muita luta, muita guerra, nós precisamos de voltar para dentro de nós mesmos e examinar o que significa aquilo de fato. E não somente terceirizar essa culpa, expulsando e repreendendo o demônio. Quantos entendem o que estou falando aqui? É importante expulsar e repreender? Com certeza, irmãos. Mas tem hora que a gente tem que dar a mão à palmatória e falar realmente, eu assim como Israel, preciso ser esmagado. Jesus ele foi esmagado no Getsêmani. E não é pelos pecados que ele cometeu. É porque o próprio Isaías fala, ele levou sobre si as nossas dores. Nós precisamos olhar de vez em quando e falar assim, será que o caminho para onde eu estou andando é um caminho de vida, de fato? Ou será que esse negócio lá no final vai ser morte? Essa percepção, ninguém melhor do que eu e você para buscar. E ele diz assim, porque ele nos despedaçou. Às vezes você veio para essa igreja em pedaços. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mesma passagem diz, ele fez a ferida e a sarará. E aí, irmãos, olha que coisa interessante. E isso eu quero que você reflita bastante nessa noite, em nome de Jesus. Deixa eu ver o tempo que nós temos, ainda temos um tempo bom aqui, né? Graças a Deus. Irmãos, lá no capítulo, então, 6 de Oséias, ele vai dizer, ele vai falar de um tempo. Deixa eu colocar o óculos aqui. Isso. Prestem atenção no que diz. Verso 2. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Ele juntou aqui, e isso é importante nós entendermos, irmãos, aspectos cotidianos da nossa transgressão, a tal ponto dele ter que esmagar a gente. E agora ele entra pegando esse comportamento meu e seu, e do povo de Israel em especial, nessa leitura, e projeta isso para o sacrifício na cruz. Ele usa a expressão de em 2 dias. E no 3º dia, que é a ressurreição. Onde eu estou querendo chegar com isso aí, irmãos? É que na sequência do próprio texto, olha só, ele diz assim,
Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Porque a nossa caminhada pela fé, ela tem as suas etapas. E quantos aqui foram ao encontro? Deixa eu ver. Uma boa quantidade. No encontro, irmãos, tudo aquilo que a gente presencia aqui de testemunho é um fato. Lá nós compreendemos com muita clareza o propósito eterno de Deus, a queda do homem e o plano eterno de Deus de resgate da humanidade. E quando a gente entende isso, é para que esse propósito seja alcançado. Quando ele diz, e viveremos diante dele. Às vezes nós adentramos no caminho, estamos no sentido certo, e por algum motivo, dá uma saudade enorme do Egito, se vocês entendem o que eu estou falando. E aí a gente, como se fosse um animal irracional, continua no mesmo caminho, mas em sentido oposto. Quando ele fala isso aqui, ele está falando, olha, aquele evento lá na cruz do Calvário, ele tem tudo a ver com a nossa trajetória cristã. Quando ele escreve aqui, esse evento estava à frente na história, ainda não havia acontecido, mas agora já aconteceu. E a carta aos Hebreus, no capítulo 6, ela é tão dura, que ela vai dizer que quando a gente não entende isso, a gente está socando o pé em Jesus novamente. Usa uma expressão muito dura. Às vezes nós estamos encantados por tantas coisas que nos são oferecidas. E isso vai fazendo com que a gente vai se distanciando e distanciando. Mas esse não é o propósito de Deus. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós vivemos é real. E que se é real, não é somente para o tempo presente, é para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? É para a eternidade. Nós precisamos dos pastores para nos orientar, nós precisamos dos irmãos para nos ajudarem, nós precisamos das escrituras sagradas para nos orientarem, mas de vez em quando, irmãos, nós precisamos ter um a sós com Deus. E nesse a sós, eu e você perguntarmos, onde eu estou? Da onde estou? Essa reflexão eu queria que nós fizéssemos nessa noite, em nome de Jesus. Porque a vida passa muito rápido. E nós precisamos de aprender a aproveitar o tempo presente. Porque esse dia chegará. Essa semana nós tivemos notícia de pessoas tão jovens que partiram diante de nós. E quando ele está dizendo isso aqui, ele está falando, olha,
vocês têm que entender que lá na frente vai acontecer isso aqui. Em 2 dias, o Senhor vai nos dar vida. E no 3º dia, Ele nos restaurará, nos tirará do cárcere espiritual em que nós estamos vivendo e para um propósito. Qual é o propósito? Viver diante dEle. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco, mas ninguém melhor do que eu e você para distinguir onde é que nós estamos. Eventualmente, Deus pode mandar um profeta para nos ajudar. Os irmãos lembram a história de Davi. Coitado da Batseba. A Batseba e o Davi estão sempre aí levando uma chicotada nas igrejas, não é verdade? Mas Davi sabia tudo que ele tinha feito, mas com o tempo essas coisas iam cauterizando na mente dele. Deus manda o profeta Samuel, o profeta Natã, para conversar com ele. E Davi, naquele momento, ele teve a ajuda do profeta Natã para trazer a memória dele. Mas hoje nós temos, e aí eu queria concluir aqui com você, lendo o 1º capítulo e o 1º versículo da carta aos Hebreus. Se os irmãos puderem projetar para nós. Diz aí assim: tendo Deus falado antigamente, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e através de quem fez o mundo. Ele é o resplendor da glória do Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo resplandecendo a imagem do Cristo. Ora, então se nós estamos vendo em Cristo Deus, como é que Cristo se revela a nós? Pela palavra dele. Daí a importância de eu e você termos uma disciplina também na compreensão e leitura e absorção da palavra de Deus. E nós temos os 4 evangelhos. E temos todas as cartas doutrinárias. Mas nós vemos Cristo em todo o Antigo Testamento. Em todo ele. A Bíblia diz que quando o homem errou, ele fez para si vestimentas de folho de figueira. Mas quando Deus vem, Deus faz para ele vestimentas de pele de animais. Olha o Cristo aí. Essa compreensão é muito importante. E a leitura e a compreensão das Escrituras Sagradas lentamente, calmamente, refletindo. Não como um repetidor, mas como alguém que olha lá. Então, irmãos, eu paro de vez em quando e penso: onde é que está Horácio, marido? Na verdade, eu sou um bom marido, viu, irmãos? Não é bem? Sou ou não? Olha a pressão, irmão. Está vendo? Isso é... Mas onde é que está Horácio como um pai? Não vamos falar sobre isso, não, irmão? Senão eu vou ficar muito convencido aqui, amém? Onde é que está Horácio profissional? Pastor.
filho. Porque às vezes nós estamos distanciando daquilo que é a nossa essência. E Deus não se agradará nisso, e nem nós. Porque de repente nós podemos acordar e percebermos que tivemos grandes oportunidades. Conta-se a história de um indivíduo nos Estados Unidos. Agora eu não posso precisar para vocês se é uma história verídica ou não, mas como exemplo, isso é muito bom da gente refletir. O indivíduo havia sido condenado à prisão, à cadeira elétrica, e lá os advogados, então, eles se acodem aos governadores de cada um dos estados, né, por clemência. E pediram muita clemência para o governador a respeito daquele indivíduo, para que ele não fosse submetido à cadeira elétrica. E aí, então, o governador falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu dou para ele a clemência, mas eu quero conversar com ele antes. E ele não vai me identificar como governador. Eu vou entrar na cela onde ele está, aguardando esses dias, com uma Bíblia debaixo do braço. E eu vou pregar para ele. E se ele de fato se arrepender dos seus pecados e se converter ao Deus da Bíblia, ele terá a sua absolvição. E assim esse governador fez por vários dias, e todo dia, quando ele ia lá, ele mal abria a Bíblia, ele recebia insultos e ofensas desse homem que houvera sido condenado à cadeira elétrica. Se consumou, então, a morte dele. E na morte dele, o governador falou, olha, é interessante a vida. Ele não morreu pelo crime que ele cometeu, mas ele morreu porque ele recusou a graça que lhe fora ofertada. E às vezes, irmãos, essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Porque onde estamos? É uma ótima pergunta para mim e para você, não somente nessa noite, mas em todos os dias, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé nesse momento? A Bíblia conta que Jesus chorou. João 11:35. É o menor versículo do Novo Testamento. Mas ela conta sobre outro momento também que Jesus chorou. Jesus chorou sobre Jerusalém. E ele chorou não foi por fraqueza, irmãos. Ele chorou porque ele teve misericórdia daquela cidade que não estava entendendo a visitação dele. Porque provavelmente aquela cidade, ela tinha o seu espaço geográfico, mas a mente dos seus habitantes estava muito distante daquilo que Deus havia preparado para aquela cidade. Essa autoanálise, essa crítica,
ela tem que ser feita todos os dias. Porque do contrário, nós vamos, ainda que na estrada, no caminho, mas distanciando. E a hora que nós acordamos, nós perdemos até a nossa fé e nos sentimos desautorizados de orar a Deus, pedindo a Ele clemência. E a nossa condenação, ela não será necessariamente por conta dos pecados que eu e você cometemos. Mas porque rejeitamos a graça que nos foi dada. Há uma graça oferecida, sobretudo nessa noite aqui dentro desse salão. Mas para isso eu e você precisamos entender onde é que nós estamos. E não onde é que nós estamos geograficamente, mas em que eu tenho colocado o meu coração. O que tem controlado a minha vida? Quem sabe uma vaidade, quem sabe um medo, quem sabe estamos entorpecidos pelo momento que estamos vivendo. Se você já experimentou uma onda aí, você sabe o que eu estou falando. Mas no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós nos entregamos sem perceber, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore boa para dar entendimento. Onde nós estamos nessa noite? O Senhor nos pergunta: onde você, Horácio, está? E você pode fazer essa pergunta para você também nessa noite. Eu queria pedir à equipe de louvor para ministrar uma canção, para que nós reflitamos nessa noite. Porque prestem atenção, irmãos, o tempo está cumprido. Mateus capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E a expressão arrependei-vos é metanoia, mudança de maneira de ver a mesma coisa. Exatamente igual o versículo seguinte, aquele que nós falamos de Romanos. Nós falamos Romanos 11:36. Depois no capítulo, ali termina o capítulo 11 e se inicia o capítulo 12, onde o apóstolo fala: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade do Senhor. Vamos cantar uma canção.
Jesus é o centro. Olhemos para Ele. Jesus é o centro. Olhemos para Ele. E Ele nos sarará. Ele nos fortalecerá. E Ele nos levantará. E viveremos diante dele. Senhor virá ao seu encontro em nome de Jesus. E é certo que Ele virá, descerá sobre nós Como chuva, É certo que Ele virá, descerá sobre nós como chuva. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É certo que Ele virá, descerá sobre nós Como chuva, É certo que Ele virá, descerá sobre nós como chuva. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Presta atenção no que eu vou falar para você. Conheçamos. Olha aqui para mim, olha nos meus olhos aqui. Deus está trazendo cura nesse lugar. Nós não poderíamos voltar para casa sem que eu falasse isso. Ele está fazendo cura aqui. Muitas enfermidades do corpo, elas derivam da nossa alma doente. Quando o Senhor toca na nossa alma, o nosso corpo é restabelecido. Você vai ter a liberdade no próximo culto de testemunhar sobre a cura que Deus operou sobre a sua vida. Irmãos, isso é sério. Eu tenho muito temor a Deus. Mas hoje, especialmente hoje, a cura está sendo liberada nesse culto. Você pode colocar a mão no seu coração, ore comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu quero entender o verdadeiro local em que está a minha alma, porque eu preciso ouvir a tua voz, porque eu preciso de salvação, de cura, de libertação. E nessa noite eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador, e recebo as chuvas prometidas nessa passagem que nós estudamos nessa noite. A minha vida pertence a Ti,
meu Senhor e meu Deus. Talvez você fez pela primeira vez uma oração em que você entrega a sua vida para o Senhor. Às vezes você não teve essa oportunidade antes, ou às vezes até teve, mas por algum motivo não fez. Você deseja fazê-lo agora. Se você quiser, nós ainda vamos fazer uma oração por você. Se você fez essa oração pela primeira vez e deseja vir aqui à frente, nós estaremos orando como igreja pela sua vida. Tem alguém aí? Se tiver, levante sua mão. Se tiver alguém que fez pela primeira vez. Amém. Você que fez essa oração, vem aqui à frente. Aleluia. Como é que é seu nome? Fabiano, o Nicolas e o Antônio estão decidindo nessa noite pedir ajuda e entregar a vida deles para o Senhor. E para nós como igreja isso é um momento de muita alegria. E nós precisamos de orar por esses 3 homens aqui. Mas eu queria pedir a você, onde você está, para que você levante a sua mão em direção a esses 3 homens, que nós vamos orar por eles, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos esses irmãos, queremos declarar sobre a vida deles, ó Senhor, um tempo de cura, de restauração, de libertação. Sobretudo, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu, a direção. Se algum deles está enfrentando enfermidades, quem sabe, Senhor, uma enfermidade numa pessoa de casa, numa pessoa que eles amam. Nós como igreja do Senhor, com as mãos estendidas diante dele, clamamos ao Senhor para que esse milagre seja materializado na vida desses homens nessa noite, em nome de Jesus. Queria que vocês olhassem nesse que está escrito ali, olha ali, ó. Oh, glória a Deus!